Buenas, pessoal, tudo bem? Bem, esse vídeo nós vamos falar um pouquinho sobre o antissemitismo nazista, certo? Nazista fascista, o antissemitismo nazi-fascista, beleza? Primeiro, nós precisamos entender o que é esse nome semita, certo? Para ser antissemita, de onde vem essa palavra semita? A palavra semita, ela diz respeito a povos que têm origem em um dos filhos de Noé, o Sem. Quando Noé sobrevive, né, ao dilúvio, muitos teóricos disseram que a Terra foi habitada com os descendentes dos seus 3 filhos, Jafé, Cã e Sem. Então a região oriental, ela foi habitada pelos descendentes de Sem. Então tudo que diz respeito a essa região, principalmente o Oriente Médio, certo? Os povos árabes, os israelitas, os povos ali palestinos, podemos dizer assim, eles são chamados de povos semitas, certo? Então esse nome semita vem de Sem. Infelizmente aqui a gente não tem tempo, né, para traçar, né, voltar toda a história, mas nós vamos usar muito o termo judeu, que é o termo, digamos assim, mais comum. Hoje mesmo os judeus, alguns reivindicam o nome israelita, né? Esse nome judeu, ele vem da tribo de Judá, certo? Antes da tribo de Judá, existia o povo hebreu, que se estabeleceu numa região chamada Hebron. Então assim, os hebreus depois tiveram umas divisões de reino, e aí tem esse nome, né, judeu, que seriam da tribo de Judá. Certo? Então é o nome mais comum que nós podemos chamar. Israel é porque um dos personagens bíblicos importantes, o Jacó, ele recebeu esse nome, né? Israel, certo? Que eu vou deixar aqui o que significa Israel. Mas Israel como país só existiu depois da Segunda Guerra Mundial, tá? Ele foi criado depois da Segunda Guerra Mundial. Então, era um povo, o povo judeu, era um povo que habitava várias partes do mundo, principalmente a região da Europa e a região do Oriente Médio. Quem é esse povo judeu? Gente, eu vou falar aqui de uma forma bem simples. É o povo de Abraão, Salomão, Davi, Ruth, né, o povo do Antigo Testamento e de Jesus Cristo. Jesus Cristo era judeu, certo? Só que Jesus Cristo, através dessa figura e através dos seus seguidores, dos seus discípulos, ele inaugura uma nova religião, o cristianismo, considerando que Jesus Cristo era filho de Deus. Durante a época em que Jesus Cristo viveu, esperava-se um Messias, esperava-se um Salvador, certo? Por que os judeus não aceitaram? Principalmente porque os seus discípulos consideravam Jesus como um filho de Deus. Muitos judeus entenderam que aquilo seria contra as leis do monoteísmo, a lei de que só existe um Deus. Então, esse Deus não poderia ter um outro filho, porque esse filho seria equivalente a um Deus. Então isso já poderia romper a lógica do monoteísmo, certo? Então eles esperavam um Salvador durante muitos anos, muitos grupos, muitas vertentes judaicas entenderam como uma pessoa ou outra um Messias. Mas a comunidade em si, vamos dizer assim, a totalidade judaica, ainda aguarda a vinda de um Messias. Então os judeus não aceitaram Jesus Cristo como seu Messias. Então a perseguição aos judeus, pessoal, não é uma exclusividade só dos nazistas. Desde a antiguidade até a Idade Média, os judeus sempre foram perseguidos, certo? Ou por não aceitarem Jesus, por uma questão de fé, ou pela tradição, pela cultura, já que eles exerciam uma cultura muito mais ligada com o Antigo Testamento.
Então havia essa perseguição aos judeus pelas práticas, né? Ou seja, a oração não era a mesma, o consumo de certos alimentos não era o mesmo. Então a Inquisição, né, a perseguição que houve a não cristãos durante a Idade Média, queimou muitos judeus. E quando a gente pensa naquela época de trocas de produtos, muitos cristãos, muitos reinos não queriam fazer negócio, comércio com os judeus. Por isso que muitos judeus foram se dedicar a um tipo de comércio que era um comércio que na época era considerado até coisa pequena, impura, que era o comércio da usura, que é o comércio do dinheiro, que depois vai virar o banco. Né? Quem foi meu aluno aí no 7º ano lembra um pouquinho dessa aula. Então os judeus eles começaram a se dedicar ao comércio e a esse que não deixa de ser um comércio, que é o comércio do banco, que é emprestar dinheiro a juros, já que os cristãos eram contra os juros. Você pagar mais conforme o tempo, a usura, já que o tempo é de Deus. Então essa tradição não pertencia aos judeus. Então muitos começaram a trabalhar com o comércio de dinheiro. Então por isso que muitos judeus acabaram enriquecendo. Não todos, alguns. Então se a gente voltar na época do surgimento do nazismo, do nazifascismo, né? Principalmente depois da crise de 29, imagina uma população que estava totalmente empobrecida, vendo um grupo que estava rico, que tinha dinheiro, certo? Então foi resgatado duas questões. A primeira, essa perseguição ao judeu, certo? Por não ser cristão, por não aceitar Jesus, junto com um estudo científico que já estava praticamente que extinto, mas o nazismo faz aparecer, que é o estudo das raças, considerando o judeu uma outra raça. Ele não era ariano, ele não pertencia à raça ariana, ele era a raça semita. Muitas pessoas empobrecidas aderiram ao discurso antissemita do Hitler, dizendo, olha, esses caras não aceitam Jesus, não são cristãos, e além de tudo são uma raça inferior, porém eles estão ricos. Vocês estão entendendo? Então muita gente acabou culpabilizando os judeus pela crise que a Alemanha estava vivendo. E aí começa uma perseguição, desde o boicote ao consumo de alguns produtos, de alguns comércios que tinham como proprietários judeus. Depois começa a ser identificado os judeus começam a ser identificados com uma estrela nos seus casacos, na sua roupa. Era lei, só podia sair de casa se ele fosse identificado. E para isso houve toda uma estratégia de controle, de identificação, inclusive bem sofisticada. A IBM participou disso, né? De identificação de quem eram os judeus. E quando o Hitler assume o poder com toda a força que lhe foi dada, começa então a prisão de judeus, não só a prisão, mas também pegar os bens. Então tudo que era de riqueza de um judeu, ele agora fazia parte do Estado nazista. Os nazistas, nós podemos dizer, roubaram os judeus, pegaram tudo de volta. E as pessoas? Gente, aí as pessoas foram a vítima do Shoah, ou Holocausto. Essas pessoas eram mandadas para campos de concentração, né? Tanto para fazer trabalho forçado, para estar quebrando pedra, minério, coisas que depois iam ser usadas na construção de obras dos nazistas, até o seu extermínio, até a morte, né? Não se sabe com precisão quantas pessoas morreram nos campos de concentração, mas se estima em torno de 6 milhões de pessoas. As pessoas não eram alimentadas, as mulheres tinham seu cabelo raspado, os homens também, mas principalmente as mulheres. Inclusive alguns cabelos eram usados para fazer travesseiro. Mas qual era o objetivo? Era desumanizar aquelas pessoas, certo?
Existiam pessoas alemãs que eram contra? Sim. A história relata diversas pessoas que esconderam judeus, certo? Mas em termos de Estado, em termos de governo, havia uma perseguição. Inclusive, quem escondia judeu também era penalizado. E aí tinha toda uma propaganda antissemita, dizendo que o judeu era avarento, que o judeu ele aparentava uma coisa, mas de noite ele se transformava num monstro, que o judeu ele era um devorador de pessoas, ele comia a sua alma. Então havia toda uma propaganda para que as pessoas começassem a ser contra os judeus. E com isso, não perceber e fechar os olhos para onde aquelas pessoas estavam sendo enviadas. Né? Eram enviadas para campos de concentração de trabalhos forçados. E muitos morriam ali na câmara de gás. Por que o gás? Porque o gás era mais barato do que uma bala. Aquelas pessoas não mereciam nem tomar um tiro de bala, porque a bala ainda custava. Então colocava as pessoas em grandes, como se fosse banheiros. Né? As pessoas achavam que iam tomar banho, mas na verdade, quando ligava ali um encanamento de gás e as pessoas morriam. Certo? É uma parte muito triste da nossa história. Muita gente hoje quer falar que o Holocausto não existiu. Isso é muito terrível para esse povo que sofreu, né, na mão do nazismo. Mas como eu disse, depois, quando acabou a Segunda Guerra Mundial, com o apoio dos Estados Unidos e a formação da ONU, foi criado o Estado de Israel. O que acabou tendo um outro problema, porque aquele lugar tinha gente. E aí, como que fica? Você chega e coloca de forma obrigatória que a partir de agora, esse lugar vai ser um país e esse país vai ter essas pessoas que agora vão migrar para lá, só que junto tem outro povo. Um povo que também era cristão, mas principalmente era islâmico. E aí, é história para outro vídeo. Beleza, gente? É isso. Beijo!